Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. E caro irmão, irmã, hoje nesse Evangelho, Jesus fala do templo, fala da reconstrução do templo, mas que naquela época aqueles homens não entendiam, porque Jesus vai dizer: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E caro irmão, irmã, Jesus estava falando do templo, que era Ele mesmo esse templo. Ele falava de si próprio, o templo do seu corpo, porque foram necessários vários e vários anos para erguer aquele templo de pedra, mas que estava vazio da graça de Deus, porque aqueles homens estavam cheios de si. O próprio Jesus dizia: vocês não chegam até Deus e também impedem as pessoas de chegar. Então o que Jesus está dizendo é que era isso, era justamente destruir aquele templo e agora a igreja ser edificada realmente no seu templo, que é o seu corpo. E a nossa igreja é isso hoje. Sim, ela tem a construção física, as paredes, as rochas, mas pela graça, hoje nós temos nesse templo, o próprio templo, Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade, vivo, presente. Ele que é a rocha, Ele que é a pedra angular desse templo edificado, é Ele que é o sustento da nossa igreja. A igreja somos todos nós, mas Ele é a pedra angular, Ele é o alicerce dessa igreja. Por isso que a palavra vai dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja, é a alma desse templo onde Jesus Cristo é o corpo entregue na cruz. É ali fundada a igreja. Quando a lança transpassa o coração de Jesus, ali nasce a igreja, através desse templo santo entregue por nós. E o Evangelho vai dizer assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, juntos com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Eles responderam: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, como nós acabamos de ler, Jesus Cristo ele chega no templo naquele dia, na festa já, que estava próxima da Páscoa. Ele chega e vê aquele templo tomado como se fosse um comércio. Porque naquela época, para expiação dos pecados, eles sacrificavam animais, rolinhas, dependendo até da situação financeira. Então eles iam ali, sacrificavam para expiação dos pecados. Então aquele templo, ele estava ali corrompido pelo comércio. Então faltava ali a presença realmente de Deus, faltava ali a alma de Jesus Cristo, mas ali virou comércio, virou interesse, e infelizmente hoje nós vemos tantas denominações vivendo através dos interesses, cobrando as graças de Deus. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? E Jesus Cristo ele vai, expulsa, faz uma corda, um chicote com cordas, e ali ele vai expulsando todo mundo, e vai dizer: não façam da casa do meu pai uma casa que deveria ser de oração, de uma casa de comércio. E as pessoas ali chegam, devem ter sido os doutores da lei, os fariseus, vão perguntar a ele, e que sinal nos mostram os judeus para agir assim?
porque não reconheciam nele tanta coisa que ele já havia feito, mas não reconheciam nele a graça de Deus. E ele fala: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. E é justamente isso. E ressuscitou ao 3º dia, e ressuscitando, ali a igreja é criada, a igreja é reconstruída agora em Jesus Cristo. Ele que é esse templo, e nós também, enquanto igreja, somos convidados a ser templo de Deus, a ser templo do Espírito Santo que nós já recebemos no nosso batismo, mas nós precisamos a cada dia edificar esse templo através de oração, através de entrega, através de sacrifício, através de jejum, através da oração, da escuta e da leitura da palavra. Assim nós vamos edificando esse templo, e Cristo, o autor e o consumador da fé, vai fortalecendo em nós essa graça. Então peçamos hoje também a graça de sermos templos, mas não um templo corrompido pelo pecado, um templo corrompido pelo comércio, mas um templo justificado pela misericórdia de Deus, justificado pelo arrependimento constante dos nossos pecados e nossas faltas, mas com o desejo de cada dia sermos melhor, de observarmos a palavra, para que o Espírito Santo habite em nosso templo, sempre com sua graça e o seu fervor. E que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.